Fala, torcedor santista, tudo bem? O Peixe está muito perto de contratar o meio-campista Nonato, que estava lá no futebol da Bulgária. E surgiu muitas dúvidas aí dos torcedores, qual que é a real situação dele, como é que ele atua, será que ele chega para ser titular? Muita gente criticando, outras elogiando, e eu venho aqui dar a minha opinião sobre o atleta. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Nonato é um meio-campista de 25 anos, tem passagem pelas categorias de base do São Caetano, inclusive com o Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique e Nonato fizeram a base lá no São Caetano durante muito tempo. Claro que é uma informação aleatória e irrelevante, mas é um atleta, o Matheus Henrique é um volante que se destacou aqui no Grêmio, hoje é jogador do Sassuolo da Itália, titular por lá, então eu queria deixar registrado aqui essa informação. O Nonato, no Sub-20, se transferiu para o Internacional e ainda nas categorias de base jogou por lá e logo depois foi pro profissional. No Inter ele teve momentos de instabilidade, tá? Dificuldades para ter bastante minutos, para ser titular. Teve uma outra passagem pelo São Caetano, aí já no profissional, e retornou ao Inter. Nesse retorno ele conseguiu ter mais minutos, mas logo foi emprestado pro Fluminense. Na equipe do Rio de Janeiro ele se encontrou, tá? Após um certo momento para se adaptar à equipe, ao modelo de jogo do técnico Fernando Diniz, ele se encontrou por lá e foi titular como um segundo volante. Ele que é meia de origem na base, ele era um meia, o Matheus Henrique também era um meia, e aí ele foi recuado para jogar como um segundo volante, principalmente no Fluminense do Fernando Diniz. E assim, ele viveu o seu melhor momento da carreira por lá, né? Acho que dá para considerar que ele colocou o Iago Felipe e o Martinelli no banco de reservas. O primeiro volante sempre foi o André, indiscutível, até hoje permanece no Fluminense, inclusive está fazendo hora extra aqui no futebol brasileiro, atleta de muita qualidade, muito acima da média aqui para o nosso futebol atual. E o Nonato fez esse papel de segundo volante, teve bons momentos, jogou um bom futebol, a torcida do Fluminense elogiava ele bastante, o Diniz a mesma coisa, e ele parecia que estava vivendo o seu melhor momento da carreira e ia ter uma sequência. Só que apareceu uma proposta da Bulgária, do Ludogorets, e aí o Internacional aceitou, né? Ele estava emprestado para o Fluminense, então o Inter tinha os direitos econômicos do atleta e vendeu o jogador. No Ludogorets, claro que eu não vou ser hipócrita aqui, não vou mentir para vocês, praticamente ninguém acompanha o futebol da Bulgária. Pelo menos pessoas comuns aqui do futebol que acompanham o futebol brasileiro. E assim, cara, vi muita gente falando, o Nonato era reserva lá. Aí outras pessoas falaram, não, ele era titular, ele só estava vindo de lesão, na temporada passada ele teve bastante minutos. Bom, fui me informar, fui buscar informação, mesmo que seja complicado a gente ter dados sobre o futebol da Bulgária. É assim, pelo que eu vi, né? Claro que eu não assisti o moleque jogar, então eu não vou opinar sobre o desempenho dele, né? Seria muito injusto eu fazer isso. Agora, pelos dados, mostrou que ele teve muitos minutos na temporada passada, tá? Em alguns momentos ele foi titular realmente, acho que dá para considerar que a maioria das partidas, outras ele ficou no banco de reservas, né? Então, não sei se é por questão física, se ele teve lesão, se é técnica. Fato é que ele sempre jogou por lá, ora como titular, ora como reserva. Nessa temporada atual, começou agora, né? Tem 2 ou 3 partidas e ele praticamente não atuou, né? Atuou muito pouco e acho que nenhuma partida como titular. Bom, o Santos está contratando o jogador. Assim, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que ele vem para chegar como um segundo volante, né? Pode fazer a função de meia? Pode. Eu só tenho uma certa dúvida se o Paulo Turra vai fazer isso, né? Se a gente for analisar, hoje o Santos joga com um volante mesmo, um número 5 e 2 8, né? O Dodi e o Jean Lucas. Nenhum é de fato o 10. Quem seria o 10 mesmo, o meia, é o Lucas Lima, que está jogando aberto pelo lado direito. Então, nesse sistema atual, o Nonato seria um 8. Talvez disputar a posição com o Dodi. Acho que seria o mais provável, até porque o Dodi caiu de rendimento em comparação com o início do ano. Assim, bom jogador, tá? Eu gosto do Nonato, acho que ele sabe jogar, é bom jogador. Tem 25 anos, ele ainda dá pra considerar que ele é um atleta novo. Claro que ele não tem uma projeção muito grande assim, em comparação com atletas de 20 anos, mas é um cara que é novo ainda, dá pra render muitos anos aí de futebol. No Fluminense, cara, ele era, até pelo modelo de jogo do Fernando Diniz, era um segundo volante que tinha muita liberdade para se movimentar pelo campo, né?
Então, onde a bola estava, ele estava perto dela, né? Assim como a maioria dos jogadores, né? Eles ficam aglomerados ali no setor da bola, principalmente nos cantos do campo, para juntar jogadores de qualidade. Ele tinha essa liberdade, né? Ia para o lado direito, ia para o lado esquerdo, chegava ao ataque, pisava na área, ajudava o André na marcação, ajudava na recomposição, entrava dentro da área para auxiliar na saída de bola do Fluminense. Todo mundo já conhece como é que o Fernando Diniz pensa futebol. E assim, a primeira coisa, cara, futebol é contexto. Então não adianta eu falar assim, cara, acho que o Nonato deve fazer a mesma função que fez no Fluminense. Eu seria maluco de falar isso aqui, né? Até porque a forma como o Paulo Turra enxerga o futebol é diferente do Diniz, a forma com que o Santos se comporta em campo é muito, mas muito diferente do Fluminense atual. Então, assim, cara, é complicado, porque eu falei que o Furt é uma boa contratação. Só que eu citei assim, o Furt, ele precisa ser abastecido. É um cara que não tem muita mobilidade. Ele é aquele cara dentro da área para ser o jogador da última bola. Entrou contra o Fluminense, pegou 3 vezes na bola. Por quê? Porque o Santos não consegue ter qualidade, não consegue entrar no campo de ataque com paciência para fazer essa bola chegar com qualidade. É sempre transição, sempre contra-ataque. E na maioria das partidas nem consegue contra-atacar, né? Foi assim contra o Fluminense, ou não foi? O Santos não acertou o gol, não fez o Fábio trabalhar. Teve 3 ou 4 finalizações apenas. A gente viu o Marcos Leonardo sempre sozinho, né? Praticamente sozinho lá no ataque. Aí muita gente vai falar, ah, cara, mas é o Fluminense, né? Pô, um time de bastante qualidade, tem um trabalho bem longo do Fernando Diniz, então é complicado. Concordo perfeitamente. Só que, contra o Botafogo, o segundo tempo foi exatamente a mesma coisa. Inclusive, não tomou a virada por pouquíssimo, né? Porque o Botafogo teve chance de virar. Aí muita gente vai falar, ah, Vini, mas pô, o Botafogo é líder do campeonato, joga talvez hoje o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. O melhor não quer dizer o mais bonito. Então dá para relevar essa aí. Concordo também, apesar de uma postura boa, principalmente depois que fez o primeiro gol, e até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, foi uma postura muito boa do Santos. Baixou sua linha de marcação, explorou os contra-ataques, mas conseguiu incomodar, conseguiu agredir. E aí depois aconteceu o que aconteceu, né? Passa um pano também, entre aspas, né? Só que assim, pô, os dois argumentos não valem, né? O argumento pro Fluminense e pro Botafogo não vale quando a gente fala do Goiás, né? Porque, cara, se a gente for analisar, a mesma coisa aconteceu. O Santos estava vencendo, tomou um empate contra o Goiás e conseguiu ali um gol no pênalti já nos minutos finais. Ah, Vini, mas aí o técnico Armando Evangelista é muito bom. Concordo, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Era o Santos, né, pô? Muito melhor que o Goiás tecnicamente, no papel, né? O elenco tá jogando na Vila Belmiro, né? Então era pra se impor, era pra ter uma postura diferente. E a gente viu que no segundo tempo não foi isso, né? E na primeira etapa, até o Santos fazer o primeiro gol, o Goiás estava muito bem na partida, propondo o jogo e o Santos explorando os contra-ataques. Então, assim, não sei se é o melhor dos cenários você adotar essa postura com o próprio Nonato, porque ele não é aquele cara que vai morder, que vai incomodar. É um segundo volante que precisa da posse, cara. Então, se você colocar o Nonato para marcar, você vai matar o jogo dele. Assim como o jogo do Jean Lucas não está sendo potencializado, né? É que o moleque é tão diferente que mesmo em um contexto muito, mas muito desfavorável, ele consegue prevalecer. A gente viu como o futebol do Dodge caiu. Por quê? Porque o Santos fica a todo momento correndo atrás do adversário, baixando muito as suas linhas de marcação e não tendo movimentos para agredir, não tendo movimentos para atacar, para contra-atacar o adversário. Já são algumas partidas nessa situação. E assim, desculpa, cara, no contexto atual, se for colocar o Nonato para marcar, assim como colocou o Dori, assim como colocou o Jean Lucas, assim como colocou o Lucas Lima, ele não vai render. Aí muita gente vai analisar e vai falar, ah, foi uma contratação como todo mundo tá falando, né? Como muita gente fala, ah, esse aí é bagre. Porra, cara, futebol é contexto, né? É a mesma coisa de colocar o Ganso para jogar no Santos hoje. O Ganso vai conseguir desempenhar o seu melhor futebol? Não vai, pô, porque ele fica o tempo todo correndo atrás da bola. E o Ganso é bagre, ele é mau jogador por conta disso? Não. Então, assim, analisando friamente a qualidade do jogador, é bom jogador, eu acho que chega para disputar a posição com o Dodge, dependendo do contexto, né? Porque o Dodge caiu bastante de rendimento. Acho que o Nonato pode sim assumir a titularidade. Agora, se o Santos continuar com essa postura, marcando atrás da linha da bola a todo momento, sem capacidade para construir,
Aliás, é um outro ponto, né? Com o João Basso anunciado, que inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você conferir na descrição, explicando como é que ele atua. O Santos melhora muito nessa capacidade de construção. Há a expectativa que o Vargas também, né, o outro zagueiro costarriquenho, que deve ser anunciado em breve, tem essa capacidade. Confesso que o Vargas eu não conheço. O Basso conheço, principalmente da temporada passada pelo Arouca, acompanhei o atleta lá no futebol português, e posso falar, cara, ele tem uma capacidade de construção muito boa, então ele pode auxiliar e o Santos pode mudar sim um pouco a postura para construir, para ter um pouco mais paciência para fazer a bola sair lá de trás e não apenas contra-atacar. Agora, vai fazer isso? Se não fizesse ficar correndo atrás o jogo todo e explorar apenas os contra-ataques, que nem isso está conseguindo, o Nonato não vai render. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Grande abraço e até a próxima.